Olá, meu nome é Vinícius Ripa, eu sou curador da exposição O Vazio 2020. Eu sou artista visual, curador independente e professor de artes. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente poder fazer essa visita monitorada, passando por todas as obras, explicando pelo menos um pouco sobre as obras do Vazio desse ano, beleza? Bom, esse ano, a proposta inicial, no começo do ano, antes da questão da crise sanitária gerada pela questão do Covid-19, a proposta era a gente ocupar todo o espaço do interno e externo do Centro Cultural Francisco Carlos Morricone. Por conta das dificuldades, tanto de espaço para a produção do artista e a questão financeira, a proposta da curadoria foi que os artistas em si produzissem obras com baixo custo financeiro. Explorando ainda mais a questão da criatividade individual de cada artista. Então nós vamos estar observando hoje que obras são feitas com materiais recicláveis ou materiais reutilizados, talvez de outras obras ou de outras produções dos artistas. Bom, essa obra que a gente tem para início é do Willow, que é um artista aqui de Suzano. É um artista que já tem uma produção muito forte com a questão da cultura preta, da cultura negra, afro-brasileira também. Na obra Espelho Meu, de Willow, acrílica sobre PVC, o artista ele utiliza de materiais recicláveis para a produção da obra. Como suporte, ao invés de ele utilizar uma tela ou um papel nobre, ele utiliza essa placa de PVC que provavelmente ele encontrou na rua e retrata esse personagem, né? Esse jovem negro com esses tons mais escuros do fundo e essas questões mais da luz na parte frontal do rosto e do corpo desse personagem. Na obra Família de Bem, também do artista Willow, ele trabalha com uma questão social e racial na questão da propaganda. Anteriormente, esse banner aqui, esse produto de propaganda, era de uma marca de suco, onde tinha uma família com o pai, a mãe e 2 filhos brancos, numa questão mais elitizada, numa questão mais americanizada. Então, ele pega esse banner na rua, refaz uma assemblagem em cima desse trabalho, fazendo com que as pessoas que eram brancas, ele transforma as pessoas em negras, em pessoas pretas, confraternizando e fazendo esse trabalho com uma técnica de assemblagem justamente, retirando esse material que já estava pronto e aplicando uma nova característica em cima desse trabalho. Bom, nesse trabalho, Máscara Ancestral, o artista ele busca a questão da máscara africana para trazer atrás do seu trabalho, né? Esse trabalho aqui ele pega uma placa de sinalização que ele encontrou na rua, jogada, já estava deteriorada, ele faz um tratamento nessa placa para poder receber a tinta. Então ele trabalha com várias tintas, então a técnica aqui é técnica mista sob placa de alumínio. Tá? Esse trabalho, como eu falei, ele busca resgatar a questão da tradição afro-brasileira, as questões das máscaras africanas, das tribos africanas. Bom, esse trabalho aqui, essa série de obras é da artista paulistana Kelly Reis. Ela tem um trabalho extremamente contemporâneo, um trabalho ligado com uma referência ali com o surrealismo. Ela é artista visual, ela é arte educadora, grafiteira e muralista. Já fez trabalhos ali em São Paulo, no interior, capital e até fora do país, na primeira Bienal de Muralização e Arte Vivo em Lima, no Peru. Bom, nessa série de obras da artista Kelly Reis, Lume, Dentro e Crisântemo Amarelo, a artista ela busca representar a questão da mulher, com a questão da magia, de uma divindade ou de algum ser místico, uma questão espiritual, com traços e características do movimento surrealismo. A artista utiliza muito da técnica de acrílica sobre papel e faz essa intervenção na lata de spray. Ela pega essa lata de spray, faz um tratamento, ela faz um preparo nessa lata para que essa lata ela possa receber a tinta, que ela possa receber essa massa que vai formar o crisântemo amarelo. Bom, o próximo artista é Valério da Luz. Ele é artista plástico, grafiteiro, arte educador e produtor cultural, com mestrado em educação e práticas docentes do ensino fundamental e ações interdisciplinares na Unimes. Bom, na obra Estradas e Guerrilhas de Valério da Luz, o artista ele busca representar através dos retalhos as rupturas que vem consumindo nessa questão da pandemia e outras questões também da questão da carreira artística dele, profissional,
e que são causadas pelo cotidiano. Então ele recolhe vários retalhos de tecidos, alguns manchados de tinta, outros são estampados mesmo. Ele faz essa colagem dessas peças, formando essa obra abstrata com esses tons mais quentes, alguns tons mais frios e fazendo esse mix de cores na obra. Bom, esses trabalhos aqui é da Gabi, que ela estuda desenho e pintura por conta própria há mais de 6 anos. Estuda bastante trabalhos com lápis de cor, pintura com guache e tinta acrílica. Tá? São uma série de trabalhos que ela faz representando a questão do cotidiano, da vivência durante a quarentena. Bom, na obra Dominó Clandestino, de Gabi, tinta acrílica sobre tela, a artista ela busca representar 3 idosos que estão jogando dominó, provavelmente num bar, descumprindo as medidas de isolamento social, né, e colocando-os em situação de perigo por conta da questão do Covid-19. Na obra Isolamento Social, de Gabi, acrílica sobre tela, a artista busca representar a rotina de uma pessoa em isolamento social por conta da questão do Covid-19. Ela produz essa mulher sentada lendo um livro, aonde nós podemos observar no canto superior uma máscara pendurada na estante. No canto direito da obra nós podemos observar essa vassoura de canto. Na parte inferior esquerda uma caixa de papelão com um gato dentro. Então, como seria a casa dessa pessoa durante o isolamento social por conta da pandemia. Na obra Angústia da Incerteza, a artista representa 2 mulheres, uma mulher preta e uma mulher branca, na sacada de um apartamento ou de uma casa. A mulher negra está segurando o que parece ser um vidro, um pote de álcool em gel, enquanto as duas relutam ao olhar para frente o que seria o horizonte. Nas palavras da artista, o horizonte é uma metáfora para o futuro incerto da humanidade em tempos de pandemia. Bom, esses 2 trabalhos são da artista Crybaby. Ela é artista visual, tatuadora iniciante e tem alguns cursos em alguns ateliês e estudos na Faber-Castell também. Bom, na obra Através da Janela, de Crybaby, acrílica e nanquim sobre papel, a artista tenta representar como se fosse uma janela com 4 cenas distintas. Na primeira, a questão do vazio, um trabalhador que não pode parar. Seu sustento depende exclusivamente de si. Seu companheiro está sempre em sua espera debaixo da cama. Ela fala disso representando um cachorro que está na parte inferior direita do primeiro quadrado, onde tem a cama e um quadro. No segundo espaço seria um jovem casal, provavelmente na questão da tristeza, afastados da família ou por algum outro motivo por conta da pandemia. No terceiro espaço, uma garota diante do seu celular, como se estivesse deitada em cima da cama, mexendo em alguma rede social ou conversando com alguém por conta da distância. No quarto espaço, ela representa a mãe e sua filha. O cansaço do dia a dia é recompensado pelos momentos que podem passar juntos. Então ela representa a questão da família dentro da questão da pandemia. Na obra Emaranhado, a artista representa essas várias pessoas, esses vários personagens emaranhados como se fosse um corpo só, com vários pensamentos ou com várias características ou com várias personalidades. Bom, esses 2 trabalhos são do Felipe Lanzas, artista aqui de Suzano também, que tem cursos fora do país de restauro. Ele é restaurador, ele é artista plástico, arte educador também. Na obra Meu Eu, de Felipe Lanzas, argila e resina, o artista ele busca representar ou simbolizar todas as marcas, trajetórias e superações que o indivíduo no mundo cotidiano passa, para assim entender e conviver com o seu vazio. Na obra Perseverança, de Felipe Lanzas, grafite sobre papel e moldura de madeira, o artista representa essa mulher negra com essa técnica de movimento que representa o movimento. Então, a partir do momento que você faz o movimento de andar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você vai ver a mudança
de humor, podemos dizer assim, dessa personagem. Bom, esse trabalho é da artista visual e tatuadora Akemi Fox. Ela trabalha em Suzano também, na sua produção artística e tanto na questão da tatuagem também. Essa produção é uma série de obras e fotografias que retratam a questão do isolamento social. Tá? Todas as fotos foram realizadas dentro da casa dela, no perímetro ali do quintal da casa. E ela uniu essas fotos com notícias de jornais e da internet relacionadas ao Covid-19 e toda a pandemia que está rolando. Na obra Pausa para um Café, de Akemi Fox, a artista uma série de recortes de jornais, de notícias da internet e mescla com essas fotos realizadas dentro da casa da artista. Ela realizou essas fotos durante a situação de quarentena de sua casa, no perímetro do quintal. Então ela mescla essas fotos com notícias se atualizando sobre o Covid-19. Bom, na obra Montanha Russa, de Akemi Fox, ela produz esses cartãozinhos. Cada cartãozinho vai ter um dizer ou algum rabisco representando um dia da quarentena, né? A proposta dessa atividade é como se fosse algo como se fosse um diário. Ela fosse marcando as sensações e os sentimentos que ela vivia durante os dias. Bom, na obra Sufoco, de Akemi Fox, ela utiliza máscaras descartáveis manchadas de tinta vermelha, representando provavelmente a questão da morte, com colagens ainda relacionadas com assuntos da Covid-19. Sufoco, de Akemi Fox, ela utiliza máscaras descartáveis e colagens sobre papel cartão, e ela faz essa obra para representar a questão do uso devido da máscara. Criticando a questão das pessoas estarem utilizando a máscara da forma incorreta. Então ela utiliza essa tinta vermelha, simbolizando a questão da morte, a questão das pessoas que acabam falecendo por conta da Covid-19, e junto acaba colocando algumas colagens de jornais sobre a questão do aumento dos casos de morte pelo Brasil, principalmente no Alto Tietê, onde é a nossa região. Na obra A Situação Social, Política, Econômica e Cultural Brasileira, de minha autoria, eu utilizo a técnica de assemblagem. Eu capto alguns materiais recicláveis e monto essa obra. A obra é uma tela que vem encapada com uma obra censurada por pedaços de lona azul, algumas amarras com fitilho ou com elástico, dando a entender que aquela obra foi censurada, que aquela obra não pode ser vista pelas pessoas. Então a proposta dessa obra é justamente denunciar e criticar a questão da censura nas artes, que já vem com o tempo já tomando uma força muito grande, mas de uma forma muito silenciosa, muito branda. As obras hoje em dia são muito censuradas e vão contra algum tipo de público ou grupo social. Para produzir essa obra, eu utilizei 2 artistas como referência. O primeiro era Geraldo Anhanha com a video performance A Situação, e o segundo artista é Maxwell Andrade, com a série de obras Patrimoniados, que foram expostas no 36º Panorama da Arte Brasileira Sertão, que ocorreu no MAN em 2019. Na obra Étnico, de Subversiva, colagem analógica sobre papel cartão, a ideia surge como forma de denunciar a violência policial contra a população negra. É uma crítica ao tratamento para como os corpos jovens negros ceifados a cada 23 minutos pelo Estado, de acordo com o mapa da violência de 2016. A artista ela busca ter um grito de liberdade, um grito de denúncia contra esses maus tratos, contra o racismo, contra o preconceito que os jovens negros sofrem hoje em dia.
Bom, essa é a obra da artista Paula Miron. Ela estuda arquitetura e urbanismo. Tá? Na área artística, ela já fez cursos de desenho e pintura e ela expõe esse trabalho que é A Fome Bate. Na obra A Fome Bate, de Paula Miron, aquarela, guache e nanquim sobre papel, ela remete a dificuldades causadas pela pandemia e o impacto do desemprego, resultando na falta de recursos e o básico da necessidade humana, o alimento. Ela traz um sentido de ambiguidade em relação ao sentido da frase "a fome bate" e a função do liquidificador. Bom, essas obras são do Silas Nascimento, é um artista de Ferraz de Vasconcelos, que trabalha muito com estilografura. Ele é formado em design gráfico em 2014 pela Pan-Americana Escola de Arte e Design. Na obra O Que Vem, de Silas Nascimento, entalhes sobre madeira e tinta tipográfica, o artista busca representar a questão do novo, com a ideia de abrir uma porta para a nova realidade. Na obra Não Identificado, de Silas Nascimento, entalhes sobre madeira e tinta tipográfica, o artista busca representar a questão do sertão, a questão da seca. Então ele coloca em primeiro plano essas árvores ou esses cactos, coloca esse personagem entalhado ao fundo e coloca algo que remete pra gente ali no canto superior direito, como se fosse um sol. E logo ao lado, esse relevo que pode ser representado com uma nuvem. Bom, essa obra é da Vivian Cunha. Ela é artista plástica, arte educadora, formada em artes visuais pela Universidade Brasil em Itaquera. Na obra Efeito Colateral, de Vivian Cunha, acrílica sobre tela, a artista representa a metade de um rosto feminino, utilizando a máscara para proteção do vírus do Covid-19, com várias palavras escritas, representando sorrisos, paz, arte, amor, liberdade, beijos, caridade, fé, esperança e recomeçar. A proposta é que, devido ao período de distanciamento social e redução de estímulos, perda de renda e alterações significativas na rotina. Algumas reações são comuns, como medo, tristeza, culpa, confusão, raiva, humor baixo, irritabilidade, ansiedade, insônia, depressão, dentre tantas outras. Bom, essa série de trabalhos é da artista visual paulistana Vitia Matos, que é formada em artes plásticas pela Escola Pan-Americana. Ela trabalha com grafite, muralismo, arte de educação, já expôs fora do país, junto com a Kelly Reis, na primeira Bienal de Muralização e Arte Vivo em Lima, no Peru. E ela tem essa produção muito abstrata, com traços e manchas relacionando às obras dela. Na série de obras Vácuo Quântico 1, Vácuo Quântico 2 e Vácuo Quântico 3, de Vitia Matos, técnica mista sobre papel, a artista faz uma pesquisa e um estudo muito aprofundado sobre a questão da física quântica e o vácuo quântico. Mesmo que não vejamos a olho nu, o vazio não é todo nulo. Ele possui partículas e energias que são essenciais para a continuação harmônica da vida cósmica, desde as mais simples até as mais complexas. Podemos observar nas obras que elas são compostas por manchas arredondadas e linhas que se intercalando também as formas que estão soltas pelo papel e não ocupando todo o espaço. Bom, esse vídeo que vocês vão ver a sequência é o vídeo que está exposto aqui na exposição, que é da artista visual Samara Pavlova. Ela é formada em cenografia, artes visuais e arquitetura, e ela trabalha com diversas linguagens.
Na série de obras Trilogia da Inspiração de Jacqueline D'Angelo, Acrílico e Colagem sobre Tela, trata-se de um breve ensaio a respeito da ansiedade que traz à tona a nossa necessidade mais sucinta, respirar. São tantos momentos absortos em nós que experimentamos um mergulho nas emoções que delimitam, sufocam e protegem toda a coerência social. A artista ela busca nessas obras representar o seu próprio universo através das suas emoções, vibrações e sentimentos. Eco é a produção do artista Erasmo Amorim. Ele é artista plástico aqui de Suzano, trabalha com a questão da arte contemporânea e tudo mais, e está se desbravando agora na questão do audiovisual. Como tá fechado? Pode falar. Cortou pra não. Geladinha, hein? Você viu quanto nós comemos lá, né? Falar perde a graça, pode. Então, assim, as pessoas não têm obrigação de amar as outras, não têm obrigação de ser uma coisa. A gente gosta do filho. Tem pessoas, amor, que não gostam dos filhos e acabou, não gosta mais de ninguém na vida, não gosta de ninguém. O meu irmão é uma pessoa dessa, meu irmão só se preocupa com a mulher e com os filhos. Ele não está nem ligando mais ninguém na vida. Não há mais ninguém dele, a função dele lá. Depois de engraçado, ele. Estação Judia Bela. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Porque isso não é do meu objetivo. Eu não vou fazer isso. Eu poderia. Boa sardinha, prata viva, nossa sardinha. Hoje tem sardinha, hoje tem manjubinha. Hoje tem manjubinha graúda selecionada. Hoje tem sardinha, hoje tem pescada. Leva a pescadinha. Leva a pescada amarela, venha ver que beleza, verdadeira nossa pescada. Hoje tem pescada amarela, freguesa. Hoje tem pescada amarela. Hoje tem pescadinha na promoção, venha ver que beleza de preço. É qualidade, é saúde aqui hoje no carro do moço. É o peixe mais fresquinho da região. Venha ver que beleza, dona. É fresquinho, é pegado no barco hoje de manhã. Venha ver que beleza, direto do barco nossos peixes. Tem sardinha, boa sardinha, prata viva, bem graúda, bem selecionada. Hoje a senhora leva a sardinha, hoje tem pescadinha. Hoje tem pescada amarela. Hoje tem manjubinha, venha ver que beleza. É peixe fresquinho, é peixe de qualidade. Bem barato, bem fresquinho, é mais qualidade aqui hoje no carro do moço. É o carro dos peixes mais barato, é o carro que está parado na sua rua. É o carro que está passando hoje na sua rua dos peixes mais barato, qualidade. Hoje tem fruta, hoje tem peixe, venha ver que beleza. Leva a sardinha, boa sardinha, graúda, selecionada, nossa sardinha, dona. E hoje a senhora leva na promoção, levando a sardinha verdadeira, o quilão da sardinha hoje é 10. É a mistura mais barata pro seu almoço, pra sua janta, dona.
Leva saúde pra sua mesa. É peixe que não tem espinho, venha ver que beleza. É peixe que pode dar pras crianças, pode dar pra todo mundo, dona. É peixe de qualidade. É saúde. É que fortalece seu organismo, dona, venha ver que beleza. É peixe que é bom pra saúde, bom para o cérebro. É pura ômega 3, dona. É saúde aqui hoje no carro do almoço. É peixe fresquinho, é peixe de qualidade. Pode vir que ainda dá tempo. Suzano. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.